Ok, pessoal. Então, novamente, bom dia a todos. Vamos iniciar o estudo dessa manhã do Evangelho de Mateus, né? Continuando o estudo do Novo Testamento que nós temos feito. Bom, nós vamos continuar. Aqui Jesus está falando aos discípulos a respeito do trabalho que eles deveriam executar na divulgação do Evangelho, na divulgação dos seus ensinamentos, né? Que é chegado o reino dos céus, à face da terra, né? Para as pessoas terem boa vontade. Então ele está dando algumas orientações para os seus discípulos, para que eles saibam como agir diante da necessidade, diante das pessoas, diante de um mundo, muitas vezes, frequentemente, um mundo que não os compreendia. Né? Assim como não compreendeu Jesus até hoje, e devagarzinho nós estamos tentando compreender Jesus. Né? Então ele fala a respeito das perseguições. Né? Está nesses outros evangelhos também, né? Está em Mateus 16, 5, 6, em Marcos, em Lucas também, né? Essa citação. Então vamos lá. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, primeira coisa, né? Jesus, ele indica o trabalho para os discípulos, mas ele pede cautela, né? Ele pede cuidado, ele pede prudência. Por quê? Porque todos nós, né? E agora trazendo para o presente, todos nós, quando vamos defender uma causa, como por exemplo a causa do Evangelho, ou do nosso comportamento, do ideal que a gente defende, né? Elevado, muitas vezes, em que a gente sabe que está buscando o melhor, né? Para nós, para a sociedade, para a nossa família, né? Para os necessitados. Muitas vezes nós não seríamos compreendidos e até perseguidos. Por isso que ele até fala nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que forem perseguidos por amor a mim, né? Perseguidos pela justiça, né? Então, vos entregarão aos sinédrios. Então, o sinédrio é aquela instituição judaica onde os doutores da lei, onde aqueles que comandavam o povo judeu, ditavam as regras, as punições, né? Os julgamentos. Paulo de Tarso que o diga, né? Ele passou várias vezes pelo sinédrio e, inclusive, né, a gente via que ele mesmo era o doutor da lei, Paulo de Tarso, depois ele se tornou cristão, e aí ele teve que enfrentar o próprio órgão do qual ele participava, e ele defendia antigamente. Então ele sofreu acusações do próprio órgão que ele participava. Né? Então, mas transpondo para o dia atual, muitas vezes nós seremos chamados a dar conta, a prestar esclarecimentos por coisas justas que estejamos fazendo. Às vezes a gente pode ser chamado por uma coisa que a gente está fazendo de errado, pode acontecer, nós somos falhos, né? Mas pode ser que nós sejamos chamados a responder aos tribunais, aos conselhos, às instituições por alguma coisa boa que você está fazendo. A gente sabe, até Joana de Ângeles fala que existem dois códigos de conduta, né? Existe aquele que é baseado nas leis atuais e varia de época para época, de lugar para lugar, de país para país, conforme as conveniências dos homens. E tem aqueles códigos que têm a ver com as leis naturais, com as leis divinas, tem a ver com o próprio corpo nosso, com a nossa consciência, com a lei de Deus expressa em tudo e em todos. Esse código é eterno, ele é perene, ele não é passageiro, não é mutável, né? Então nós temos que saber distinguir esses dois códigos. Nem sempre o que é legal é moral. E nem sempre o que é moral é legal. Né? Às vezes você quer fazer uma coisa boa, não pode. Não pode porque a lei não permite. Né? Você quer fazer uma doação para uma certa instituição. Tá? Aí tem todos aqueles trâmites, às vezes o dinheiro nem chega mais até aquela creche, aquele lar, aquele lugar que você queria ajudar. Por causa das leis, né?
E às vezes você quer fazer uma coisa errada, e até faz uma coisa errada, e a lei permite, né? Então, existe essa relatividade aí que nós temos que distinguir, né? Por isso que vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quer dizer, haveria sofrimento muitas vezes para nós, de forma até injusta, né? E sereis conduzidos a governantes e reis, por minha causa. Isso aconteceu com Paulo de Tarso, né? Ele chegou a falar com o próprio imperador, que era o Nero, né? Na época, não era? Que o Paulo de Tarso, acho que era o Nero, né? Não lembro agora. Então ele chegou, né, a conversar, fazer até uma mini palestra, vamos dizer assim, sobre o cristianismo para o próprio imperador romano, né? Que era o máximo na época ali, né? Então, sendo chamados diante de autoridades várias. E o que nós vamos fazer diante dessas autoridades? Cada qual na sua alçada, cada qual na sua vida, né? Como é que nós vamos nos comportar diante desses testemunhos que nós temos que dar, né? Quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Né? Então, quer dizer, Jesus está dizendo, olha, você não se preocupe, vocês não se preocupem com as pressões, com as acusações, porque na hora certa vocês vão receber a ajuda que vocês precisarem. Vocês serão intuídos sobre o que falar. Mas aí, pessoal, a gente tem que também analisar o seguinte, depende da nossa condição, né? Depende da nossa condição. Quer dizer, isso que Jesus está falando não quer dizer que diante dessa ajuda nós estaremos preparados para receber essa ajuda. Eu acho que aí é uma questão nossa. Aí eu que preciso manter o meu padrão elevado, eu que preciso manter minha sintonia elevada para que eu tenha condição de receber essa ajuda. Porque senão nem os espíritos bons querem nos ajudar na hora do sufoco ali, na hora da complicação, mas muitas vezes eles não conseguem nos ajudar. Porque não encontram o pavio em nós, preparado para eles acenderem naquele pavio. Né? Eles não encontram o óleo em nós para que eles possam nos utilizar. Né? Então a gente sabe da importância da gente também manter o pensamento elevado, para que haja sintonia. Os espíritos não vão fazer magia, eles não vão fazer mágica conosco. Eles não vão improvisar, né, sendo que nós, muitas vezes, não mantemos aquele padrão. Né? Então, nós não vamos nos inquietar, mas também temos que nos preparar. Temos que manter o padrão de elevação. Né? Isso é interessante. Talvez assim a gente pense, poxa, eu não estou vivendo um momento desse, nem sei se eu vou viver. Mas a gente nunca sabe quando a gente vai ser chamado ao testemunho, não é? Que a gente nunca sabe. Né? Qual testemunho a gente vai ter que dar? Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas minha vida está tão boa, eu não tenho problema nenhum, não tenho praticamente dificuldade nenhuma. O pessoal fala tanto de dificuldade, de dor, de sofrimentos e tal. E eu olho para a minha vida, vejo minha vida tão tranquila, tão... Né? Mas que bom, né? Que bom que está assim. Mas será que ao longo da evolução, será que ao longo dessa vida, a nossa vida vai ser sempre assim, essa placidez, essa tranquilidade? É muito provável que não, né? É muito provável que não. Até porque a gente não vê aqui a passeio, conforme a gente lembra sempre. Então, o modo de crescermos são as dificuldades. Às vezes a gente fala isso, as pessoas, Alexandre, pelo amor de Deus, está falando que eu vou ter mais dificuldade? Está falando que eu vou ter mais sofrimento? Eu vim aqui no centro para falar, para me libertar do sofrimento. Você está falando que eu vou ter mais sofrimento? A gente tem pessoas que não suportam ouvir isso. Né? Mas, às vezes, não suportam lidar com as dificuldades da vida. Porque talvez queriam uma vida assim, tranquila, aquela coisa, né? Mas, pessoal, nós sempre teremos dificuldades. E o problema não é ter dificuldades. A questão é aprendermos a viver e administrar as dificuldades que temos. Né? Acho que aí que está o grande X da questão. Né? Imagina as dificuldades que Jesus tem. Imagina os problemas que Jesus tem. Ah, não, Alexandre, Jesus não tem problemas. Nós somos o problema dele, né? Nós é que tiramos a paz, né?
Tô brincando, mas imagina, pessoal, administrar um planeta desse. Não é? O tanto de dificuldades, o tanto de problemas, de despacho que ele tem que fazer lá. Tô brincando, né? Mas é só querendo dizer que quanto mais a gente evolui, mais problemas nós temos. Né? Deus. Né? Deus tem que administrar o universo inteiro, a vida toda. Imagina. Não é? Só que nós temos que criar condições para aprender a administrar. Né? Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Quer dizer, quando acontecer isso, se nós criarmos sintonia, é Deus que vai estar falando, ou seja, é a nossa sintonia com o pensamento divino. No livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, de onde tiram os Espíritos a sua inteligência? Aí os Espíritos respondem, da inteligência universal, em letra maiúscula, né? De Deus. Então nós tiramos a nossa inteligência da inteligência divina, lógico. Tudo procede de Deus. Então nós não estamos pegando uma coisa original, só nossa, não. Nós estamos absorvendo da sintonia com o pensamento divino. Né? Então, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores, e os matarão. Um exemplo disso, pessoal, é quando a gente pega, por exemplo, aquele livro História que os Espíritos Contaram, do Hermínio Miranda. E ele conta as reuniões mediúnicas em que os médiuns incorporados, um de cada vez, principalmente uma médium que foi o objeto de estudo do Hermínio Miranda, ele conta que esse livro são transcrições das comunicações que esses espíritos davam. E quando o espírito incorporava um médium, ele não apenas conversava com o espírito, mas ele fazia uma regressão de memória no espírito. Porque às vezes o espírito que estava enraivecido, cheio de ódio e tal, que se sentia injustiçado, aí ele provocava uma regressão no espírito incorporado no médium. E aí esse livro, Histórias que os Espíritos Contaram, é muito interessante, porque praticamente todos os casos são de regressões dos espíritos à época de Jesus. Então ele selecionou esses casos de regressões que eles citavam. O ponto central da dor do espírito tinha relação com a época de Jesus. É desses casos aqui, que às vezes irmão entregou irmão, pai entregou filho, filho entregou pai, gerou aquele drama de consciência. As mulheres, Jesus passava, as mulheres sentindo o amor de Jesus, sentindo a ternura de Jesus, buscavam Jesus. E às vezes os maridos não compreendiam. Depois ia reclamar lá com os judeus e entregava a própria mulher à morte. Tem casos assim também que o Hermínio Miranda cita. Né? Às vezes um filho, um filho que se tornou cristão, um filho que se tornou cristão, aí o pai vai lá e entregava o filho. Né? Então, coisas terríveis, né? Mas Jesus não está falando só para aquela época, está falando para hoje também. Muitas vezes, os nossos próprios inimigos podem estar dentro de casa. Inimigos, vamos dizer assim, pessoas que muitas vezes não nos compreendem. Quantas pessoas às vezes nos falam, Alexandre, olha, eu tenho que vir no centro, eu escondido. Porque se eu falar lá em casa, o pessoal me mata. Modo de falar, O pessoal não aceita, o pessoal briga comigo, quer me internar, fala que eu estou endemoniado, que eu estou isso, que eu estou aquilo. A gente sabe quantas dores e quantas lutas as pessoas têm, às vezes, para falar que é espírita. Então, muitas vezes um irmão entrega outro irmão, está indo lá no centro, está indo na reunião mediúnica. E causa um bafafá danado, causa um problema danado. Então, Jesus está falando das divisões que existem, as divisões de pensamento, que às vezes os próprios parentes estarão divididos uns contra os outros. As pessoas podem se dizer nossos inimigos, nós não precisamos ter inimigos. Acho que é importante a gente falar isso. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, às vezes a gente quer fazer média, a gente não suporta que alguém fique bravo com a gente, não suporta que alguém fale mal da gente, ou crie uma imagem negativa da gente.
Isso nos deixa tristes, principalmente quando são pessoas boas, que não nos compreendem. E que às vezes acabam ficando com uma imagem negativa sobre nós. Mas dizem os Espíritos que é vaidade nossa querer que todo mundo goste da gente. Ou querer que todo mundo acredite no que a gente acredita. É vaidade nossa. Isso da gente não suportar que alguém está com uma imagem negativa sobre mim, sobre a minha pessoa, isso é vaidade minha. Que quer que todo mundo me ame, que todo mundo goste do que eu faço. Né? Então é algo para a gente também tentar mudar, né? Só lembrando que o Felipe está com o microfone ali, se alguém precisar, tá à disposição. Então, sereis odiados por todos. A gente não precisa ser odiado por todos também, né? Jesus está dizendo assim, tentando dizer, muita gente não vai acreditar no que vocês vão falar. Mas a gente não precisa ver inimigos em toda parte, a gente não precisa ver, se sentir perseguido o tempo todo, né, pessoal? Isso seria até uma paranoia da nossa parte, né? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois amém vos digo, que não terminareis as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Eu acredito que é difícil a gente saber exatamente o que Jesus quis dizer com isso. A impressão que eu tenho, talvez vocês tenham outra impressão, é da extensão do trabalho. Da extensão do trabalho. Olha, quando vos perseguirem nesta cidade, você vai para outra, né? Por quê? Porque o trabalho é grande. Tem muita gente para vocês ensinarem, para vocês curarem, para vocês ajudarem. O trabalho é grande. Para falar a verdade, vocês não vão terminar as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha. Até que os tempos sejam chegados. E, na verdade, é isso. Não terminou as cidades ainda. Né? A divulgação continua, o trabalho continua, a necessidade continua. O cristianismo não é a maior religião do planeta. Né? Não é, em expressão numérica, não é. Os que acreditam em Jesus não são a maioria no planeta. São muitos, mas não são a maioria. Né? Nós temos outras religiões aí que superam em muito o número de cristãos. Ou seja, seguem outro referencial. Não acreditam ainda em Jesus como aquele ser, como nós acreditamos, né? Que é o governador do nosso planeta. Não acreditam nisso. E nós respeitamos as outras crenças. Mas olha só a extensão do trabalho ainda a se realizar. Quer dizer, as cidades de Israel ainda não terminaram, né? O trabalho continua. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Olha a questão de hierarquia, né, que Jesus está passando. A diferença do discípulo, do mestre, né? Ele é o mestre, o nosso mestre, né? E ele, ao mesmo tempo, está diante de Deus como um filho de Deus. Ele sempre se coloca dessa forma, né? Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre, e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Olha que interessante, né? Então ele está explicando melhor. Se o senhor da casa, né, no caso a casa, vamos entender o planeta aqui, né? No caso ele estava se referindo a ele, a Jesus, né? Quer dizer, se a mim chamaram Beelzebu, eles não falaram aí, a gente não estava comentando semanas atrás, que diziam que Jesus era o chefe dos demônios, por isso que ele expulsava os demônios? Se a mim chamaram de Beelzebu, quanto mais a vocês, que ainda são os aprendizes. O que vão falar de vocês? Não é? Então Jesus está dando... Se eu estou passando por essas dificuldades, imagina o que vocês vão passar. Jesus foi crucificado. Né? Imagina por quantas cruzes nós teremos que passar, dos testemunhos que nós teremos que dar. Né? Talvez não aquela de sermos crucificados, mas de passarmos por testemunhos difíceis, né, na nossa vida. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Né? Então, vocês não fiquem temerosos,
Porque a verdade virá à tona. Né? A verdade virá à tona. A verdade, o bem. Então, aqueles que perseguem o bem, porque é a expressão do bem, então eles perseguem porque têm interesse em manter o estado de coisas negativo. Né? Então, perseguem o bem. Perseguem a luz, tentando apagar a luz. Né? Então, não fiquem aflitos, porque essa luz vai crescer cada vez mais. A verdade vai aparecer. O que hoje está encoberto, porque muitas vezes é perseguido, né? Tem que ser feito escondido. Os discípulos, lá em Roma, praticavam a sua crença, os cristãos se encontravam nas catacumbas. Não era assim? Eles tinham que ir nos sepulcros, naquelas cavernas, né, embaixo ali de Roma. Né? Eles tinham que se reunir nesses lugares, escondidos. Né? Por quê? Porque a ignorância em torno era tão grande que as perseguições iriam causar mortes, como ocorreram, né? Pelos leões, pessoas que eram queimadas vivas, no óleo. Né? Então isso existiu desde muito e até hoje as perseguições existem, né? Embora de forma diferente. Né? Mas não temais, né? Não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Né? O que vos digo na treva, dizei-o na luz. Né? E o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. Por quê? Eu acredito que Jesus está dizendo, olha, vocês são os multiplicadores. Vocês são os multiplicadores, né? Então, eles estavam aptos a receberem a mensagem direta de Jesus, mas a população não. A população não. Então, o que Jesus fez? Jesus passou pelo filtro dos discípulos. Os discípulos foram o filtro para que a mensagem chegasse à população de uma forma, uma frequência mais adequada, vamos dizer assim, uma frequência mais adequada, né? Então os discípulos falaram à luz aquilo que Jesus contou para eles na intimidade, só que falaram de uma forma traduzindo aquilo que Jesus falou, né? Hoje nós tentamos fazer isso, né? Os espíritos, a Joana de Anjos escreve um livro, Bezerra de Menezes, e vários outros espíritos aí escrevem livros. Às vezes as pessoas pegam esses livros, não compreendem. Por isso fazemos grupos de estudo, então a gente tenta esmiuçar, a gente tenta detalhar a coisa, né? Para que se torne mais palpável, mais digerível esse conhecimento. É o que nós acabamos fazendo, né, nesses estudos aqui. Né? Então, vocês acabam sendo agentes multiplicadores para os familiares de vocês. Né? Chega em casa e você fala para aquele familiar de uma forma que ele entende. Não pode falar, às vezes, tudo que você ouviu aqui, porque às vezes o familiar já vai rejeitar. Mas você fala de um modo apropriado, usando imagens que ele conhece. Não é assim que acontece? Né? Fala para o marido, fala para o filho. Tal. Então, acho que é mais ou menos isso que Jesus está falando, né? Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode destruir no Gêena tanto a alma quanto o corpo, né? No fogo do inferno, aquele que pode... o Gêena, né, tem a ver com rituais antigos, né? Que é de um lugar amaldiçoado, vamos dizer assim, que na verdade é de um lugar em Jerusalém onde eles faziam, acho que o culto a Baal, se eu não me engano, e depois se transformou no lixão da cidade, uma espécie de lixão da cidade. Tá? Mas simbolicamente representa um lugar amaldiçoado. Né? Então não temam aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode nos arrastar para esse lugar, né? Esse lugar ruim, né? Rebaixar a nossa alma. Às vezes alguém nos agride. Né? Às vezes alguém nos agride. Agride o corpo. Né? Pode até tentar nos humilhar, né? Fazer um mal. Mas o mal que me fazem não me faz mal. Não é assim? O mal que me fazem, seja um mal moral, seja um mal físico, o mal que me fazem não me faz mal.
Isso que é interessante. Né? O que me faz mal? É o mal que eu faço. Né? Porque aí eu me torno uma pessoa má. Assim como não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, né? Mas é o que sai da boca. O que entra pela boca é comida, mas o que sai é palavra. Né? Então, o que me faz mal não é o que os outros fazem, o que falam de mim, o que fazem para mim. Mas é o que eu falo dos outros, é o que eu faço para os outros. É isso que macula, né, o meu perispírito, a minha mente, minha consciência. É isso que me faz mal. Né? A gente precisa discernir a respeito disso, né? Porque às vezes a pessoa nos faz algum mal, e você aí fica revoltado, indignado, magoado. E aí que a coisa fica problemática. Porque até então, pelo mal que a pessoa me fez, não tinha problema nenhum. Dependia do que eu iria fazer agora com isso. Aí passa a ser um problema meu. O que eu faço com isso? Né? Na história lá aquela historinha lá da pessoa que mandou um saco de esterco para outra lá, né? Vocês conhecem a historinha, né? Ah, isso aqui é o que você merece, mandou, enviou para ela via Sedex lá. Via Sedex é chique, né? Um saco de esterco lá. Né? O Sedex saiu mais caro do que o próprio conteúdo. Né? E a pessoa recebeu lá, ficou quieta, e tempos mais tarde ela manda uns vasinhos com flor para o outro falar, com o esterco que você me mandou, eu fiz plantei e fiz essas florzinhas. Cada um dá o que tem. Né? Então o nosso problema é o que a gente faz. Né? Não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse, representando, seria uma medida menos de 1 centavo, hoje, comparativamente. Tá? Então, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Quer dizer, por menos que valha um pardal ou 2 pardais, para nós, Deus cuida, não acontece nada com ele sem que seja do consentimento do Pai. Olha como o Pai, ele está em todas as coisas, o tempo todo, né? Permeando toda a natureza, toda a vida, né? Tudo que acontece, né? É conforme as leis divinas. Tá? Nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Aí é perseguição, né? Fala a verdade. É duro, né? A gente tem que vir estudar aqui e ouvir umas coisas dessas, né? Ai, ai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, né? Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Né? Quer dizer, Jesus está dizendo, na vossa cabeça, nos pardais, tudo que existe. Né? Nós valemos mais do que muitos pardais. Não porque o ser humano é um ser diferente do pardal, no sentido que ele é melhor do que o pardal, é porque o ser humano já está num estágio evolutivo diferenciado. Os espíritos fazem essa diferenciação. Nós, naturalmente, fazemos essa diferenciação. Somos todos filhos de Deus. O pardal está evoluindo também, tadinho. Né? Mas hoje, diante do processo evolutivo, o ser humano atingiu um nível, o pardal ainda vai demorar muito para atingir. Né? Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Né? Quer dizer, diante dessa lei divina em tudo e em todos, o tempo todo, permeando o nosso ser o tempo todo, né? Aquele que se declarar por mim diante dos homens, aquele que se mantiver fiel, né, à sua programação, fiel ao seu pensamento reto, né? Jesus falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um, não a mesma pessoa, mas estamos sintonizados na mesma frequência. Né? Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Porque vai haver uma sincronização, um alinhamento entre a vontade divina, a vontade de Jesus e a nossa vontade. Nós vamos estar representando toda essa coisa boa que está por detrás de nós. Quando nós fazemos uma coisa boa, nós não fazemos só para a pessoa, nós fazemos representando tudo que nós acreditamos.
toda ajuda espiritual que está por detrás de nós, né? Todos aqueles que estão procurando me ajudar, que me vêm fazer uma coisa boa, estão ali me dando base para isso, né? Nós temos essa base dos bons espíritos, essa base de Jesus, essa base de Deus, mas precisamos estar alinhados com isso tudo, senão, né? Senão nosso desejo vai ser mais nosso desejo e não representação do desejo crístico ou do desejo divino para nós, né? Mas quem me negar Diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Né? E aqui eu acredito que não é Jesus. Se você não... Né? Não é uma atitude caprichosa de Jesus. Né? De vingança. Não é. Isso somos nós que temos frequentemente. Mas se você se desalinha, desse conjunto todo harmônico dos bons espíritos, de Jesus, de Deus, se você sai fora desse alinhamento, aí você vai estar por conta. As suas atitudes vão estar por conta, só do seu... Entende, pessoal? Aí você não tem mais aquele embasamento todo, embasando as suas atitudes, fortalecendo você, confirmando o que você está fazendo. Porque o bem não vai confirmar o mal. Nós não podemos receber pelo mal que nós não fizemos, mas também não podemos receber pelo bem que não foi feito. A lei é justa. Se nós nos desalinhamos, nós vamos receber o compatível com esse desalinho nosso. Se nos alinharmos, receberemos também o que for bom, né, compatível com as nossas obras, né? Aí vamos mais um pouquinho, falar das divisões. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estava falando das perseguições, né? Agora as divisões, que está em Lucas, né? 12, 49 a 53 e 14, 25 a 27, também, né? Em Lucas. Nós estamos do Evangelho de Mateus. Aí até dando continuidade a esse pensamento, né, que Jesus está falando. Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Né? Então, assim, esse pensamento de Jesus expresso, né, ele talvez seja um dos que mais deu lugar a interpretações equivocadas. Né? Porque nas cruzadas, por exemplo, o pessoal talvez tenha levado esse ensinamento aqui ao pé da letra. Ao pé da letra. Nós vamos ter que divulgar o Evangelho na base da espada. Porque Jesus falou, está lá no Evangelho, não vim trazer a paz. A paz é para os fracos. Não é assim que falava, né? Tem até aquele filme muito bom. Acho excelente o filme. Às vezes tem uns filmes com umas cenas meio violentas, mas o conjunto da obra assim é muito bom. Que chama Cruzada. Já viram aquele filme? Muito bom, né? E fala sobre isso. Né? Lá em Jerusalém, a disputa entre os muçulmanos, né? E os cristãos, né? Então, as lutas, até hoje, a coisa ainda tem uma luta no Oriente Médio terrível, né? Mas o pessoal levou muito a ferro e fogo, levou isso aqui muito ao pé da letra. Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Jesus veio trazer as divisões de pensamento. Por quê? Porque toda ideia nova, ela provoca convulsões morais e sociais. Toda ideia nova. Ela passa por um período de experimentação dentro das pessoas, dentro das famílias, dentro das cidades, dentro dos países, no planeta todo. As ideias são testadas, são perseguidas. E quanto mais elas são perseguidas, se forem verdadeiras, mais elas se fortalecem. Porque nada é tão poderoso quanto a verdade. Quanto mais a verdade é perseguida, mais ela se mostra. Porque verdade é Deus, é a expressão divina. Deus não é verdade? Então, quanto mais nós tentamos perseguir, abater a verdade, mais ela parece cristalina. Inclusive, ela vai perdendo os acessórios que são dispensáveis,
vão ficando e vai surgindo a ideia central cada vez mais bela. O Espiritismo foi muito perseguido, no seu início, muito perseguido. Teve o Auto de Fé de Barcelona, todos os livros espíritas foram queimados em praça pública. Mas aquilo ajudou a divulgação do Espiritismo, que foi uma barbaridade, né? Porque a partir dali, o pessoal ficou muito curioso para saber que livros eram aqueles que estavam sendo queimados. Que eles não podiam ler. Opa, que livro que é aquele, né? Deve ser bom, né? E aí vendeu-se livros e livros e livros, né? E hoje é assim ainda. Quanto mais se combate determinada coisa, mais aquela coisa é falada, é divulgada. E o período que nós estamos, às vezes uma verdade, né? O tempo que nós estamos ironizando aquela verdade. O tempo que nós estamos debochando daquela verdade. Por falta de compreensão nossa, né? O tempo que a gente gasta falando daquilo, depois já pensou que absurdo, aquele negócio, tal, né? Nós estamos absorvendo aquele pensamento. Daqui a pouco, a ficha cai, fala, pô, sabe que era verdade aquilo? Sabe que faz sentido até? Faz sentido, pensando melhor agora, não faz sentido. Né? Então, a gente não tem que se preocupar com as acusações, né, com as ironias, porque isso tudo faz parte. Qualquer verdade... Ah, Felipe, acho que meu pai quer falar alguma coisa. Qualquer verdade passa por isso, né? Alexandre, a gente precisa lembrar que eu não... Tá funcionando. Tá funcionando, né? É minha voz mesmo que tá ruim. Certo. O começo, a dificuldade maior aí era a implantação do cristianismo dentro do judaísmo, né? É verdade. O maior desafio foi esse, né? Não pensei em vir trazer a paz sobre a terra, não vim trazer a paz, mas a espada. É. Os próprios judeus foram os que mais combateram, né? É verdade. Acabaram até crucificando Jesus, né? É, isso mesmo. Os romanos ficavam indiferentes até o que estava. Eles eram só o dominador da época, mas não estavam muito preocupados com a ideia religiosa. Né? Depois que aconteceu, né, de ser envolvido, né? É verdade. E a gente vê que tem judeu até hoje contra o cristianismo, né? Talvez naquela época, como fala no livro do Hermínio Miranda, né? Certo. O Diálogo com a Sombra. É verdade, isso mesmo. E bom que entre os próprios romanos depois a ideia cristã foi ganhando adeptos, né? Isso que é importante, né? Foi crescendo e dali, né, a estrutura do Império Romano acabou ajudando a propagação, né, do cristianismo, né? Então vamos lá. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra, né? Então, as divisões, né? De novo a questão familiar, das divisões, não a divisão afetiva, né? Não a divisão de estar um contra o outro, por odiar o outro, por querer mal, mas no terreno das ideias, as ideias começavam a se distinguir, né? E às vezes a pessoa não consegue mais conversar direito com o outro, porque quando vão tocar num certo assunto já surgem as diferenças. Isso é um fenômeno natural, né? Aqui, por exemplo, nós temos vários modos diferentes de pensar. É lógico que nós nos irmanamos numa crença comum, mas se formos olhar o pensamento de cada um, né, existem várias diferenças. Dentro do Espiritismo, existem várias diferenças no modo de interpretar o próprio Espiritismo, nas casas espíritas, no movimento em geral. Né? E as diferenças não são necessariamente ruins. As diferenças não são ruins. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Né? Por quê? Porque nós podemos nos basear somente nas diferenças e aquelas diferenças nos separarem. Você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, então a gente não consegue conversar. Então, nós estamos focando apenas nas diferenças. Por que a gente não foca no que há de comum? Por que a gente não foca no que nos une, ao invés daquilo que nos separa? Isso é uma coisa importante também. Né? A gente foca muito naquilo que nos separa.
Por que a gente não presta atenção no que nos aproxima? Valoriza muito mais no que nos aproxima. No planeta, vamos pensar, se esse raciocínio fosse levado a efeito, acho que a gente teria muito menos guerra, né? Se a gente focasse muito mais no que nos aproxima, no que nós temos em comum, do que nas nossas diferenças. Né? E o fato de o outro pensar diferente de mim, não quer dizer que ele é pior ou é melhor do que eu. Ele apenas pensa diferente. É uma coisa, parece tão básica, mas eu acho que a gente ainda não assimilou muito bem essa questão. Pessoal, parece que a gente, enquanto coletividade, a gente ainda não assimilou muito bem isso. E aí eu quero que o outro pense como eu. Eu exijo que o outro pense como eu. E se o outro não faz o que eu estou falando, não faz o que eu estou pensando, eu já fico chateado. Isso é muito comum, você não me ama. Por que você não faz o que eu estou falando? E é um fator de maturidade nós sermos capazes de falar, eu te amo, mas eu penso diferente de você. É diferente uma coisa da outra. Nós podemos nos amar e pensarmos diferente. Eu te amo, mas eu respeito o seu modo de pensar, você pode respeitar. Na base do respeito. Agora, quando a gente mistura o amar com a pessoa fazer o que eu estou falando, aí a coisa complica. Devido a uma sujeição, em função do amor, eu sujeito o outro, ou me sujeito ao outro. Fala, Edson. Isso me fez lembrar a música, que fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, não há o amanhã. Agora aqui há o amanhã, sim, né? Você falou muito bem aí, né? Mas há o amanhã, né? Agora é importante a gente amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como se hoje é a grande oportunidade para a gente conviver, né, Edson? Isso é verdade, né? A oportunidade da gente aprender a conviver, né? Muito bem. Pessoal, deixa eu ver aqui se ainda tem um bom chão, né? Vocês querem terminar esse tópico aqui? Vamos terminar rapidinho? Deixa eu ver aqui. Que é a continuação, na verdade, desse pensamento, né? E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. Como ele já falou. Quem ama o pai, quem ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho mais que a mim, não é digno de mim. Por que Jesus está dizendo? Nós não devemos amar o pai, a mãe ou o filho? Que esses vínculos parentais não representam nada? Não, né? Jesus tudo leva a crer que ele está demonstrando que acima dos laços parentais, acima dos laços consanguíneos, existe a fraternidade universal. Existe um amor que transcende os vínculos parentais. Existe uma relação espiritual nossa que está acima dos laços de família. Eu creio que é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque, às vezes, os vínculos de família são calcados no poder, muitas vezes, dos pais sobre os filhos. A relação pai e filhos é muito calcada no poder. Depois os filhos vão crescendo e vai se tornando uma relação mais igualitária. Mas a princípio é muito baseada no poder, em que os pais mandam, os filhos obedecem, mas depois vão se tornando mais amigos. A tendência é essa, conforme os filhos vão crescendo. E na verdade, pessoal, todos somos espíritos. Nós não somos pai, mãe, filho, somos espíritos. E o que acaba prevalecendo na nossa vida é esse caráter espiritual. Jesus, diante de Maria e João, lá, ele estava crucificado, quase desencarnando. Ele fala para João, filho, ele não era filho dele, mas ele chama filho, eis aí tua mãe. Maria, Estão dizendo, olha, Maria é como uma mãe para você, a partir de agora é a sua mãe. Mulher, ele não chamou de mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Falando que João seria como filho. E, na verdade, João ficou com Maria
né? Na ilha de Éfeso até a morte de Maria, né? Que o Humberto de Campos conta tão bem no livro A Boa Nova, né? Através do Chico Xavier. Então, é a relativização dos vínculos parentais diante de vínculos fraternais, diante do amor universal, que é muito maior do que apenas os nossos vínculos consanguíneos, né? A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo a família material e a família espiritual. Tem um tópico lá que fala. Então, nós temos a nossa família material e temos a nossa família espiritual. Aqui nós estamos diante da nossa família espiritual. Né? Talvez não sejamos parentes próximos, nem distantes, né? Na maioria dos casos, mas somos irmãos, somos amigos, né? Somos familiares diante dessa família universal. Provavelmente já estivemos juntos em outras encarnações, provavelmente nós nos sintonizamos, nos atraímos e nos identificamos aqui uns com os outros pelo vínculo da simpatia, do carinho, do respeito mútuo, né? Parece que eu nunca te vi, sempre te amei, né? Parece que eu já te conheço faz tempo. Então isso é natural diante da família espiritual, né? E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Você vê que interessante que ele relacionou esse tomar a sua cruz logo após, ele falou logo após ter falado dos problemas com relação à família. A incompreensão, as divisões na família, né, a cara feia de um, de outro, um que fica falando do outro e tal. Ele falou, quem não toma a sua cruz, porque às vezes a cruz é suportar um pouquinho o mal-estar criado porque veio no centro, porque está lendo um livro espírita, ou está assistindo uma palestra espírita. Às vezes o mal-estar é criado a partir daí. Mas é uma cruz que a gente tem que carregar. Né? Cada um tem a sua cruz. Se para nós seja o suportar um pouquinho as contrariedades, ok. Não é? É uma cruz até mais ou menos, né? Tinha aquela história da cruz lá, que o cara estava chateado com a cruz dele, né? Não é? Ele foi levado lá em sonho para um lugar onde tinha um monte de cruz, né? Aí o Espírito falou para ele, ó, então tá, você está chateado com a sua cruz, tal, então você pode escolher qualquer cruz aí. Escolhe qualquer cruz. Aí tinha umas cruzes pequenininhas. Tinha umas grandonas, né? Aí ele experimentava, tá? Se era uma cruz anatômica, se tinha uma boa pegada. Experimentou várias. Até que ele escolheu uma. Falou, essa aqui não é nem muito leve, porque eu vou ficar envergonhado, né? Uma cruz muito pequenininha. Também não é aquele monstro que eu vou ter que carregar, que eu não aguento. Ele escolheu uma e falou, ó, essa aqui eu acho que tá boa, né? Aí o Espírito pegou a cruz, olhou atrás, tinha uma inscrição atrás, que era o nome dele. Escolheu justamente a cruz que ele estava carregando, entendeu? Era a cruz que já era dele, né? Então a gente reclama, mas muito do que nós estamos passando, nós que escolhemos, né? Então acho que a moral é essa, né? E para terminar aqui, aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Para fechar com chave de ouro, né? Porque às vezes a gente quer ganhar a nossa vida. Ah, eu vou perder tempo com o negócio de espiritualidade, mediunidade, evangelho. Para que eu preciso disso? Minha vida está tão boa. Eu quero ganhar meu tempo aqui, aproveitando a vida, curtindo bastante, né? Passeando bastante, né? Muita fartura. E a gente quer isso tudo, né? Mas muitas vezes a gente ganha o mundo e perde a gente mesmo. A gente ganha o mundo, aproveita, faz como aquele espírito lá que ele foi chamado no plano espiritual, né, para ver a ficha dele. Foi chamado no plano espiritual para ver a ficha dele. Todos nós temos nossa ficha lá. Estão contabilizados, tudo. Tudo que a gente fez, tudo que a gente sofreu, quantas palestras a gente assistiu, quantas palestras a gente fez,
quantos passos a gente tomou, quantas viagens, quantas férias, tudo, está tudo contabilizado. Porque isso não é difícil de contabilizar, os espíritos sabem como fazer isso. No final das Contas, nossa vida é fácil da gente contabilizar tudo isso, né? Aí o espírito se assustou, a pessoa se assustou em ver as suas contas lá. Nossa Senhora, né? Eu preciso... Ele viu que tinha muito mais prazer, tinha muito mais tranquilidade e tal, do que as coisas boas e sofrimentos e dificuldades. Ele ficou envergonhado. Aí ele quis voltar para dar sequência à sua vida diferente. Ele desencarnou na mesma noite. Né? Não dava mais tempo. Né? Então, nós não sabemos quando que a gente vai. Por isso que a gente precisa mudar do mais rápido possível. Né? Por quê? Porque aquele que tiver encontrado a sua vida de conforto, de comodidade, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Né? Às vezes a gente está submetido a dificuldades muito grandes, sofrimentos difíceis, né? Disciplinas rígidas. Né? Parece que está perdendo a juventude, parece que está perdendo o tempo, parece que está perdendo a vida. Esse está ganhando a vida. Esse, de fato, está aproveitando o tempo. Né? Pessoal, então vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua aqui no nosso estudo. Tá? Lembrando que tudo isso é para todos nós, né? Começando por mim, que tenho muitas dificuldades. Tá?